Olá, sejam muito bem-vindos ao CC Home Edition, Fred e Inês, que aparecia Natasha há bocado. Não sei. Eu sei. Eu estava confuso, já estava a pensar. Não me perguntes, eu não sei porquê. O meu nome é Inês, Natasha é minha colega de casa. O computador dela teve uma crise de identidade e assumiu que ela Sim. É o chamado computador Fernando Pessoa, né? Que vai tendo vários. Exato. Olha, vamos começar pelo início. Estávamos aqui a falar ainda antes disto começar a gravar. Eu estava a dizer que não conhecia, comecei exatamente hoje a ouvir o vosso podcast. Falem sobre isso, façam um pitch do que é o vosso podcast. Nunca é fácil, não é fácil para mim assim fazer um pitch se eu tivesse por alguma razão assim profissional que fazer um pitch de elevador do podcast não ia ser nada fácil para mim. Primeiro porque eu tenho exatamente zero capacidade de síntese. Zero, mas depois, porque é efetivamente uma malga de várias coisas, mas que eu diria que tem alguns pilares que são importantes. Nós somos claramente dois millennials que estão a tentar perceber como navegar no mundo. Tentar perceber como, e temos uma forte, concentramos-nos muito no ativismo, o feminismo tem um lugar muito importante no nosso podcast, os direitos LGBT também, a igualdade, a luta antirracismo, temos dois millennials ativistas que gostam de analisar música pimba. Ok, sim. O que é que achaste, Fred? Eu achei bem. Não, eu achei bem, eu acho que é isso, acho que é um bocadinho isso. São dois amigos à conversa e acho que as pessoas que nos acompanham desde que arrancámos, desde 2017, sentem que são nossos amigos, for sure, mas mais do que isso, acompanharam o nosso crescimento. Quando o podcast começou, eu vivia no Porto e a Inês em Lisboa, entretanto a Inês mudou-se para o Porto, desde acidentes, desde diagnósticos de saúde, acidentes de carro, mudanças de carro, as pessoas acompanharam a nossa vida toda, enquanto nós dois jogávamos um bocado a vida e como é que nós lidamos com coisas, olha, como no último episódio em que estávamos a falar um bocadinho sobre as eleições, o que é que o resultado das eleições provocou em nós e como é que nós lidamos com isso tudo. Eu acho que é um bocadinho 2000 millennials a navegar na maionese. Sim, é isso. A navegar na maionese. Referiram questões e temas bastante importantes e ao mesmo tempo também falaram de música pimba. Portanto, tratam de todos os temas, não é? Disto que é navegar na vida enquanto millennial, mas não se levam muito a sério, ao que percebi, não é? Sim, nós costumamos dizer que somos especialistas em coisa nenhuma, maioritariamente porque é um bocadinho statement também político, porque diz que somos nós a dizer que admitimos que temos falhas e que não sabemos a maioria das coisas. Nós não somos jornalistas, nem somos uma fonte de informação, é mais a nossa opinião sobre o que está a passar à nossa volta, mas ao mesmo tempo somos duas pessoas extremamente curiosas e eu acho que é um bocadinho o balanço entre estes dois. Com muitas opiniões, eu sinto também, mas apesar de não são opiniões que nós só queremos debater, e eu sinto que essa é a gênese do podcast, porque eu e o Fred já éramos amigos e tínhamos as conversas que temos no podcast um com o outro, mas o que nós queríamos mesmo era levar estas conversas que nós achávamos muitíssimo importantes e absolutamente indispensáveis para outras pessoas que estivessem com a mesma vontade de navegar os mesmos temas e de aprender e evoluir. Sim, a diversão... Desculpa. Diz. Eu ia dizer, a diversão é só consequência de sermos os dois amigos. Porque na realidade é um bocadinho, nós queremos debater estes temas, nós já debatíamos e os nossos amigos à nossa volta ficavam assim um bocado tipo, o que vocês estão a falar? Eu não estou a entender. E nós ficámos tipo, nós achámos que isto era óbvio, então se não é óbvio vamos ter esta conversa para mais pessoas. Exato, como é que decidiram, já eram amigos antes, não é? Como é que decidiram criar o podcast? Uma vez que até, pelo que disseste, viviam em cidades diferentes. Vivíamos, sim senhora. Vai que é teu, Fred, tu contas a história muito bem, até porque começa em Então, eu tinha uma banda e num dos concertos que demos aqui em cima no Porto, a Joana, que é a irmã da Inês, veio até ao Porto assistir ao concerto, porque já nos acompanhava online e gostávamos de conhecer uns aos outros. Pronto, ela veio ao concerto, no final do concerto houve uma noite de copos e ficámos amigos para sempre. Então, a irmã da Joana passou a visitar mais vezes o Porto e de algumas das vezes que veio, trouxe a Inês de arrastão.
em 5 minutos de conversa percebi que eu e a Inês tínhamos 1000 coisas em comuns, consumíamos o mesmo conteúdo, os mesmos canais de YouTube, tínhamos as mesmas conversas, ouvíamos as mesmas músicas, sofríamos da mesma maneira com o mundo. E, portanto, a conclusão é ser a third wheel às vezes corre muito bem. Às vezes corre muito bem, às vezes corre mesmo bem. Eu sentia isso às vezes era com o meu primo, que de repente apresentava o meu primo a alguém e o meu primo tornava-se imediatamente mais amigo dessa pessoa do que eu era. A tua irmã não ficou com esse problema? Eu sinto que se calhar houve ali momentos em que ela ficou tipo, what? mais confusão, porque efetivamente foi uma coisa um bocado visceral, tipo, ela trouxe-me a primeira vez e já faziam todos parte do meu círculo de amigos próximo, mas não, a resposta geral é não, porque a minha irmã também é super próxima e somos todos só muito próximos e muito amigos. E nessas paixões todas tínhamos em comum, ambos os dois tínhamos paixão por podcasts, os dois consumíamos muitos podcasts. E estamos a falar em 2016, que era uma altura em que os podcasts não eram o que são agora, e nós consumíamos muitos podcasts e éramos dois apaixonados pelo formato de áudio e chegámos à conclusão que os dois queríamos criar o mesmo podcast, mas nunca teve em cima da mesa criarmos juntos porque vivíamos em cidades diferentes. E depois percebemos que estamos era só uma desculpa. Era só uma desculpa. Então o que passou a acontecer foi a Inês vinha um fim de semana e nós num fim de semana gravávamos 12 episódios com convidados. Insano. Não, eu agora olho para trás e fico tipo, eu não sei como é que nós fazíamos aquilo, porque assim, hoje em dia nós gravamos 2 episódios seguidos e ficamos, eu estou exausto. Eu preciso. Pai, ao 10º episódio já não. Ainda tinha um tema, ou seja, estavam bem preparados e como são amigos, há sempre tema de conversa, ou sentiam que já se estavam a repetir? Não, nós trazíamos especialistas, ou seja, para estes episódios, especialmente nessa altura, a maioria dos episódios era raro ter um episódio em que éramos só os dois a falar. Havia sempre mais alguém, ou seja, nós éramos especialistas em coisa nenhuma e havia alguém que era especialista em alguma coisa. E porque também tínhamos bastante tempo, era tudo organizado de maneira diferente, não é? Eu sabia que vinha no fim de semana de X e quanto mais convidados nós conseguíssamos encaixar nesse fim de semana, era o que a gente gravava. Agora, que era insano, era. Sim, pois, eu imagino, 12 episódios, é o fim de semana tudo nisso, não é? Não fazem mais nada. Por exemplo, gravassem alguns a almoçar e a jantar, não sei. Quase. Vocês tiveram, corrijam-me se eu estiver errado, os espetáculos ao vivo, ou seja, fizeram o vosso podcast ao vivo no Porto e em Lisboa, certo? Sim. E este ano a intenção, ou melhor, em 2020 o plano era fazer uma série de espetáculos. Mas não aconteceu. Como é que mas é uma das coisas que eu mais quero. Há de acontecer, não é? E um Patreon também, pelo que percebi, é 1 de março, mas já lá vamos. Exatamente. Como é que é o vosso formato ao vivo? Difere muito do podcast? O público participa? Como é que é? É um bocadinho diferente. Nos nossos live shows, como nós temos algumas rubricas específicas, ou seja, episódios que se repetem, como o consultório sentimental, a análise musical, em que geralmente é analisar música pimba, e temos assim, uma série de formatos que já se repetiam. O que nós fizemos em live show foi condensar esse formato para 15 minutos, ou seja, nós numa hora e meia corríamos todos os formatos que temos no podcast. Temos um timerzinho de cozinha em cima da mesa que desperta e temos 15 minutos para falar daquele tudo e temos que saltar. E as pessoas acabam por participar porque já estão habituadas àquele esquema de estarem a ouvir o podcast que mesmo sem microfone alguém grita uma opinião do público. Sem dúvida, é lindíssimo e sinceramente das coisas que, tirando a música ao vivo, das coisas que mais me magoa que 2020 nos tenha tirado, porque foram efetivamente dois dias, tanto no Porto como em Lisboa, que foram... Para mim ainda são surreais, já passou mais de um ano e para mim ainda é tudo muito, muito surreal e um privilégio e uma honra imensa ter sequer pessoas que querem ver um episódio ao vivo. Sim, e agora se tudo correr bem, há de voltar ao vivo com uma, eu diria tour pelo país, não sei como é que estão a delinear isso, mas... Também não, ainda estamos, agora neste preciso momento estamos em modo, irão acontecer live shows em breve, nos próximos meses, online e num formato completamente diferente, em que à partida irá funcionar assim um bocadinho mais produção, já que estamos no meio deste quadradinho,
é tudo o que pode acontecer. Let's make it fun, let's make it fun. Boa. E eu tenho aqui, o vosso Patreon vai, pelo que eu percebi, é uma coisa que vocês andam a prometer, mas depois nunca acontece bem, não é? E de repente puseram mesmo uma data, eu só percebi isto do episódio que eu ouvi, não sei se é verdade. É tal Que e qual. 1 de março, certo? Isso, 1 de março o nosso Patreon sai para o mundo com o conteúdo todo extra que vamos produzir e com... Nós andamos a adiar porque também não queríamos propriamente estar a criar uma plataforma onde as pessoas nos pudessem apoiar e quisessem receber pouco de volta. Queríamos que fosse uma plataforma mesmo interessante e mais do que isso, que passasse a ser mesmo um espaço de comunidade. Nós não andámos a prometer, mas na verdade foram as pessoas que estiveram a pedir durante muito tempo. Sim. Nós acabamos a dizer, não é possível, não temos tempo, não vai acontecer. Nós basicamente estávamos sempre em breve, soon, um dia. E agora vai acontecer, mas sem dúvida que também quisemos esperar pela uma altura em que pudéssemos fazê-lo como queríamos fazer, porque ambos também fazemos parte de outras comunidades do Patreon enquanto apoiantes, e então sabíamos mais ou menos o que é que os nossos mínimos olímpicos e o que é que nós tínhamos mesmo que ter para avançar com o Patreon. Sim. E agora os astros alinharam-se, temos uma pessoa na equipa que nos está a ajudar muitíssimo, a Mimi, que faz toda a diferença, e então agora já temos condições para avançar. E que conteúdos... Olha, deixa-me só dizer um beijinho grande aos produtores deste país que fazem o mundo andar. A Mariana, desde que entrou na equipa, ela faz tudo acontecer. Por isso, um beijinho a todos os produtores. Não, produtores é mesmo beijos para todos. Pá, é verdade, por acaso, os produtores, se bem que, pá, coitados, têm tanto trabalho, não é? Para depois, de repente, o que eu sinto às vezes com produtores, isto, entretanto, está-se a tornar sobre mim, não sei porquê, é que eles existem para servir quase caprichozinhos, não é? Do fundo, nós só estamos a falar, pá, claro que é importante, mas de repente eles é que tratam das coisas chatas, não é? Porque somos... Eles fazem tudo com um sorriso. Pois é. Sim. E com uma rapidez que eu acho, sinceramente, impressionante. E que conteúdos e qual vai ser a periodicidade com que vão publicar no Patreon? Vocês já podem desvendar algum tipo de conteúdo? Podemos desvendar. Nós vamos estar a publicar no Patreon todas as semanas, na realidade. Dependendo dos tiers, há uma série de conteúdos diferentes, mas desde episódios extra, algumas rubricas que nós parámos de fazer e que as pessoas quiseram muito que voltassem, como o Let's Talk About News, em que é um resumo das notícias que nós achamos mais importantes para os millennials do último mês, até episódios extra, vídeos a reagir a coisas, live streams, a comunidade toda do Discord onde vamos estar à conversa, merge secreto. Basicamente o que vai acontecer no Patreon é que aquilo vai passar a ser um clube, vamos ter cartões de sócio, vai ser uma festa. Isso. Uma festa. Very excited. Eu ia terminar isto a dar-vos os parabéns, mas ainda só ouvi um episódio. Exato. Eu aborreço primeiro. Podes dar-nos os parabéns por este episódio. Sim, mas isto é honesto. Agora está a gravar, pronto, parece sempre aquela porcaria. Mas pronto, isto é honesto. Eu estava mesmo a gostar muito, tanto que era aquilo que vos estava a dizer. Eu sinto que já estou a falar com vocês há horas. Porque eu acho que é esse o fenómeno. É mesmo isso, porque sinto que de repente entraram dois amigos meus na minha sala e eu fiquei pronto a ouvi-los falar neste caso e agora também a falar com eles. Era nesse eu acho sentido. Que era um bocadinho isso que nós queríamos também, quando arrancámos o podcast, para nós era muito sem dúvida essa interação toda, era muito sobre... Nós não estávamos à espera de ter... Nós sabíamos que íamos continuar com o podcast porque somos apaixonados pelo formato. Acho que nós não estávamos à espera de ter uma comunidade a reagir assim, e eu acho que é este o fenómeno. Da mesma maneira que eu e Inês temos montes de podcasts maioritariamente americanos que acompanhamos há anos e que eu sinto que sou amigo daquelas pessoas, eu percebo que o fenómeno também aconteça ao contrário. E para nós, por isso, era muito importante isso, e mais do que isso também mostrar um pouco de representatividade. Para mim era muito importante, um dos maiores objetivos era que eu me tornasse aquilo que eu não tive quando estava a crescer em Portugal. Crescer como uma pessoa queer em Portugal é muito difícil, é muito mais complicado do que as pessoas acham, e não ter representatividade nos mídias é mesmo difícil. E eu acho que esse é o sentido de comunidade, é o sentido que podemos dizer tudo e que ninguém nos vai apontar o dedo e que é um lugar seguro e feliz para todos. Eu acho que essa é a magia dos podcasts, sinceramente. Sim. Acho que é uma das coisas mais mágicas, porque quer eu esteja na sala, no sofá, a caminhar na rua, a fazer exercício, seja o que for, nunca estou sozinha, na realidade, ou nunca me sinto sozinha. Eu acho que é essa a magia do mídia. Acontece uma proximidade que acho que é inatingível noutros formatos.
Pronto, e vocês conseguem muito bem, pelo menos no episódio que eu ouvi. Muito obrigada. Para terminar, então, queria só que deixassem uma espécie de música e podcasts que aconselham. Podem ser americanos, como estavas a dizer, porque é sempre bom descobrir coisas novas. De podcast, eu e Inês estamos completamente obcecados com um podcast que se chama The Apology Line. Que eu acabei hoje, ainda não falámos sobre isso, amiga. Não, ainda não falámos, eu agora, eu já ouvi também. E é uma boa viagem, e por isso eu aconselho a toda a gente em termos de música. Eu diria que se vocês não estão todos obcecados com a Phoebe Bridgers e ouvi-la em loop há um ano, estão a perder aí. Verdade. E tu, Inês? Inês? Eu estou, sem dúvida alguma, obcecada com o The Apology Line. É um daqueles podcasts que eu queria muito ter sido eu a fazer, mas a minha sugestão vai ser Dying for Sex, que é um podcast que também é da Wondery, e agora já não sei se é da mesma produtora ou não, mas é dos podcasts que mais mexeu comigo, não só enquanto consumidora, como enquanto produtora de podcasts e o impacto que uma história bem contada pode ter a tantos níveis. Basicamente, nunca chorei tanto. Não, eu tive dias a chorar por causa daquele podcast. Basicamente, a sinopse são duas melhores amigas que estão a fazer um podcast e uma delas está diagnosticada com cancro da mama, e é toda uma viagem que mexe com a saúde mental, com a vida sexual das pessoas e com também a forma como nós não vemos as pessoas que estão doentes enquanto seres com desejos e vontades, e portanto Dying for Sex é dos melhores podcasts que eu já ouvi. Verdade. E a minha recomendação musical vai para as Pillow Queens, que são uma banda irlandesa com a qual eu estou obcecada há um mês. Ok, olha, muito obrigado. O vosso podcast está disponível em todas as plataformas, claro, Spotify, Teacher, o Apple Podcast, todas essas exatamente. Em todo o lado onde se ouve, está lá. Pronto, então, muito obrigado. Boa sorte para o futuro, Obrigada para o Patreon. Obrigado, e foi um prazer. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado por circuito. E obrigado por circuito. Muito obrigada. Adorei mesmo. E aliás, eu sei que não foi bem disso que eles falaram, mas eu adoro histórias de amor. Adoro mesmo. E eu sinto que se não houvesse Rita, o Pedro e a Inês tinham ali algum potencial. Não que eles combinem, mas é por causa do nome. Mas também não estou a dizer que eles não combinam, que eu não sei. Eu nem sei sequer que eles combinem por causa da Rita. Não, agora já estou aqui, porque eu até quero que o Pedro e a Rita fiquem juntos para sempre. Mas se por acaso não acontecer, eu vou gostar dos dois na mesma. E o que eu se calhar tenho que fazer é combinar um café com eles todos, porque para pedir desculpa, porque eu já não sei também quem é que combina com quem, porque eu estou bué da confusa.